Vamos ver aqui, eu estava errado, ReZero não é só mais um Isekai. Cara, eu também tinha essa opinião, né? Eu achava que ReZero era só mais um Isekai. De fato, eu achei que ele traz várias características interessantes que me deixaram interessado na obra. Eu tenho que ver a Season 2, inclusive. Tô enrolando há 4 anos. ReZero atualmente é o anime mais pedido por vocês aqui do canal, de longe. E como eu já comentei em alguns vídeos, eu tentei ver há alguns anos, acabei achando chato e dropei. Mas É que ReZero é meio edgy, né? Assim, em algumas partes e o início dele no anime eu acho complicado. Inclusive o Marco Subaru que mandou esse vídeo foi o fã de ReZero que me desafiou ao vivo. E a gente teve uma conversa bem legal. E ele tava defendendo o anime de ReZero. E aí eu comecei a falar várias coisas que ele falou, não, no anime não tem isso, mas no mangá tem. No mangá não, desculpa, na novel. Então eu falei, então quer dizer que todas as minhas críticas do porquê no anime é ruim, na novel é diferente. Aí o povo falou, na novel as suas críticas são feitas. Eles fizeram exatamente o que você falou. Aí eu falei, então quer dizer que o que eu falei que iria melhorar, de fato foi executado. E no anime não tem, e a justificativa de muita gente na novel tem. Aí o povo começou a pensar, aí agora o Marcos virou hater do anime também. Ele veio no meu privado outro dia. Ô, cara, agora parando pra pensar mesmo, eu tô vendo que na novel tem tudo isso que você falou, no anime não tem. Que filhos da puta, cara. Ele ficou puto com o anime. Aí passou 2 semanas, ele voltou. Cara, eu tava vendo o anime de novo e lendo a novel e caralho, que raiva você me fez virar hater do anime. Galera, eu virei hater do início do anime, kkkk. Pô, na novel tá tudo certinho, no anime eles deixaram isso aqui, realmente fica faltando coisa, sei que e tal. Questão de tempo, questão de tempo. Eventualmente todo mundo. Não que concordem com o que eu quero dizer, mas eventualmente todo mundo entende. Quando tá bem intencionado, né? Então foi bem legal essa conversa. hoje, nesse vídeo aqui, eu vim me desculpar, porque eu errei mesmo, não tem vergonha de chorar não. Porque assim, eu finalmente vi ReZero e tô aqui pra falar o quanto eu me surpreendi. Vocês tinham razão, é bom pra caralho. Então vambora. Antes de tudo, alguns avisos rápidos sobre o vídeo. Esse aqui não é um vídeo análise do Subaru, da Ren ou de qualquer outro personagem. Ele vai ser totalmente focado na primeira temporada. Até porque eu não terminei tudo ainda, eu tô assistindo. Então se vocês gostarem desse vídeo aqui e ele tiver um desempenho legal, eu posso trazer mais vídeos analisando. Vai ficar tranquilo que você pode analisar os personagens independente de você ter assistido tudo ou não. Só deixar muito claro sua referência, né? E ainda mais quando é uma temporada inteira, você tem muito material pra fazer isso, porque é um pacote que a obra se dispôs a ser analisado. Né? Um capítulo, uma temporada, uma saga, por aí vai, né? Os próprios autores dividem a obra nesse sentido. E foi o que a White Fox soltou e ficou só aquele durante o quê? 5 anos? 6 anos? 10 anos? Sei lá quanto tempo ficou. Os personagens, as outras temporadas e por aí vai. Então já aproveita para dar uma força no engajamento, comenta, hypa, compartilha, curte, faz todo o processo pro YouTube saber que vocês gostam, fechou? E como esse vídeo aqui vai funcionar? Bom, a primeira temporada adapta basicamente 3 arcos, sendo o primeiro focado em apresentar os personagens principais e o mundo em si. Então esse vai ser o foco da primeira parte do vídeo. Assim você que não viu vai poder ver tranquilo e não vai ter muito spoiler pesado. Assim você vai poder conhecer a obra e decidir se vai querer ir lá ver por você mesmo ou se continua pra parte 2 e 3, onde eu vou falar do segundo e do terceiro arco aí sim com os spoilers, fechou? Então vamos lá. Pra você que não faz a menor ideia do que seja ReZero, ela é uma série light novel japonesa lançada em 2012, que é mais ou menos um conto ilustrado, pra simplificar bastante. É tipo um mangá, mas com menos imagem e mais foco na escrita em si. São pouquíssimas imagens. Nem sei se dá pra chamar um conto ilustrado, né? Porque eu não sei, na verdade, a quantidade, a frequência de imagem que tem. Mas normalmente é pouco. Uma a cada capítulo. Vai ser muito importante pra gente entender algumas características bem específicas da obra, já que ela não é um mangá padrão. E por isso não dá pra gente colocar ela na categoria de shonen ou seinen, como a gente tá acostumado aqui no canal. Mas se fosse pra gente tentar encaixar ela em uma dessas duas categorias, ela estaria muito mais pra um seinen do que pra um shonen. Então, shonen, seinen, josei, shoujo, kodomo são demografias. Todo produto no Japão tem uma demografia, assim como tem no Ocidente também. Você pode falar que uma coisa é shonen, seinen, independente de ser um mangá ou não. Pra saber a verdade sobre aquilo, né, idealmente você tem um material oficial, tipo, da produção. A gente fez um anime voltado pro público de 12 a 18 anos. Shonen, é masculino, né? Ah, foi 12 a 18 anos feminino, shoujo. Foi de 18 anos pra cima, pra mulheres adultas, josei. Isso não é exclusivo de mangá, né? É porque as revistas acabaram tendo essa nomenclatura de título, às vezes, e de discussão online, né?
acredite ou não, isso faz muita diferença. A obra original fez um sucesso considerável no seu lançamento e por isso foi adaptada para um mangá em 2014, para só em 2016 ser lançado em anime. Dizem e que o se mangá é estourou ruim, né? completamente, como dá pra ver muito bem aqui no volume de pesquisa sobre a obra no Google. Mas ok, agora passado toda essa parte mais técnica, do que exatamente fala ReZero. A história acompanha Subaru Natsuki, um estudante japonês talentoso, viciado em videogame e otaku, que assim que sai de uma loja de conveniência depois de comprar o seu miojo... Não me lembra do início de ReZero não, que eu fico com gatilho. É misteriosamente transportado para um mundo de fantasia medieval. A introdução mais clichê possível de um Isekai, só faltou o caminhão atropelar ele, mas o resto tá tudo aí. Mas apesar disso realmente ser um clichê, é aí que ReZero brilha. Ele é uma paródia do clichê. Ele zoa o tempo todo com o padrão dos Isekais e faz umas piadinhas muito boas com isso, o que inclusive é o primeiro Não acho que seja uma paródia, mas ele faz algumas piadinhas com isso. ponto que você precisa saber antes de ir lá assistir. Porque ReZero, sim, é um Isekai, mas ele também é uma crítica ao Isekai, o que de cara já foi uma coisa que me surpreendeu muito. Ele até pelo tempo que ele foi lançado, né, na época, ele é meio que uma pequena subversão do Isekai. É o Isekai onde você vai sofrer muito. Só que ele não é uma subversão verdadeira do Isekai, porque ainda tem vários elementos de Power Fantasy pro Subaru. Não só... Power Fantasy não é só poder, né? Mas a questão do harém, das várias mulheres gostarem dele e tal. Então ele anda ali no meio. Tipo, olha só, eu vou ser mais dark, vai ter muito sofrimento, mas ainda tem os aspectos de escapismo que você gosta. Muito, porque se tem um gênero que tá saturado há muito tempo é Isekai. Meu Deus, tem Isekai de tudo quanto é coisa. Mesmo assim, a obra não para por aí. Ela tem um diferencial muito interessante. Dois, na verdade. Várias mulheres gostaram do Subaru, duas? Não, cara, você sabe que mesmo que não tenha sentimento, a obra prepara isso. Tem a loirinha Loli, lá no, que é a dos livros também, entendeu? Existe... Porque não é só... A criação de harém não é só necessariamente o personagem estar apaixonado e ter interesse, mas você sabe o que a obra quer dizer com os enquadramentos, com as cenas, com as interações, com os diálogos, com os símbolos das coisas. E você tem, obviamente, o relacionamento do Subaru com várias mulheres diferentes durante a obra. Tanto é que você vai ter what ifs diferentes, onde o Subaru acaba falando com pessoas diferentes e tendo esses relacionamentos diferentes, não que necessariamente nem consensuais e nem positivos, né? Mas tendo, entendeu? Então dá pra ver o que a obra quer dizer com isso, quer deixar naquele aquela implicação. O primeiro é o Subaru. Ele é um bosta. Ele não é forte, não é rápido, inteligente, habilidoso, nem tem um poder absoluto que faz ele vencer tudo na hora H. Ou melhor, mais ou menos. O Subaru tem sim um poder especial, mas ele nem de longe é o que a gente espera de um prota de Isekai. Ele não é um mago apelão, um espadachim poderoso ou nem um slime. Aqui o Subaru tem a habilidade de voltar da morte, simples assim. Ele morre e bum, volta pra algum ponto específico do tempo antes dele morrer. E é isso. Não é nada super criativo, a reinvenção da roda WhatsApp 2, mas mesmo assim funciona muito bem, já que é justamente por... Pra quem quiser, né, que a galera hoje em dia Isekai é muito maltratado, né? Mas você quer Isekais bons? Vou passar uma lista aqui. Guerreiras Mágicas de Rayoth, Escaflowne, 12 Kingdoms, 12 Reinos, né? 12 Kingdoms, Digimon 1. Qual mais? Inuyasha, é um Isekai. Inuyasha. Se você quiser sair do Japão, Crônicas de Nárnia. Alice no País das Maravilhas. Não, Konosuba é recente, pô. Tô falando coisas antigas. Por ele ser um merdão que a gente vê o que provavelmente ia acontecer se um otaku médio fosse mandado para um mundo assim. É que nem aqueles moleques que ficam falando, porque se eu vivesse na Idade Média eu ia ser um cavaleiro foda que ia vencer tudo, pegar geral, quando na verdade essa aqui seria a vida do moleque. E o Subaru é basicamente isso, um cara completamente inútil colocado numa situação absurda, o que acaba rendendo uns momentos muito engraçados, com ele esperando os clichês que ele viu a vida toda nos animes, uma mina super gata chega pra ajudar ele, um poder foda, uma arma especial e por aí vai. E pra mim esse é o toque especial da obra nesse começo. Ela consegue usar a comédia pra zoar com a nossa expectativa. Ele sabe o que a gente tá esperando e faz piada com isso. Uma coisa que, de certa forma, Gintama faz muito bem. Eu até vi que algumas pessoas comentaram perguntando se eu já vi Gintama. E sim, eu não vi tudo, mas há uns
sei lá, 7 anos, eu assisti uma boa parte e curti muito. Então, se vocês quiserem, dá pra trazer um vídeo nesse estilo aqui pra Gintama também. Então, comenta aí embaixo. Agora, Aqui é voltando proibido defender o início de ReZero, hein? Do anime, especificamente. Sujeito a paulado. pra ReZero, o primeiro episódio inteiro é meio que sobre o Subaru lidando com a decepção de nada acontecer como ele espera. É pica aquele filme com o Tom Cruise, que ele morre toda hora, volta até ele ficar super brabo, Inclusive é um mangá. meio que decorando com o All You Need is Skill. Vamos ver. All You Need. Aqui. Inclusive, esse aqui é o mangá que foi adaptado desse filme. E não tem quase nada a ver, fora algumas pequenas propostas. e aprendendo a lutar. É tipo isso, pelo menos no começo. Quando você acha que entendeu o que tá acontecendo e pra onde a história vai, eles mudam tudo completamente. Aí você percebe que não consegue prever porra nenhuma. Claro que isso não significa que não tem clichê, tá cheio de clichê o anime, toda hora rola alguma coisa. Mas dá pra ver que ele tá totalmente consciente desses clichês e usa isso justamente pra subverter a nossa expectativa. Assim que ele chega no novo mundo, ele acaba conhecendo a Emília. Não essa Emília, a personagem fofinha que tá tudo enquanto é Muito engraçado que todo brasileiro pensa na Emília, né? lugar da internet. A E ela verdadeira Emília. é uma meio-elfa acompanhada por um espírito chamado Puck, que aconselha e protege ela. E adivinha só, ele é tipo o Puck de Berserk. Referências. E depois de conhecer eles, o Subaru decide ajudar a procurar pelo broche perdido da Emília, o que leva a dupla a se conhecer melhor e conhecer também a Felt, que é basicamente uma trombadinha de Nárnia. Mas quando ele finalmente encontra o lugar onde o broche tá, bum, todo mundo morre de uma forma horrível. Pois é, lembra que eu falei que tava muito mais pra um seinen do que pra um shonen? Então é por conta desse tipo de coisa. ReZero tem morte violenta, piadinha de duplo sentido e uns temas bem pesados em alguns momentos. E isso sem falar no principal. A obra dá um destaque absurdo pro relacionamento dos personagens e o desenvolvimento deles, com destaque pro nosso mano Surubinha, que tem uma evolução absurda na primeira temporada. Ele começa sendo só um idiota engraçadinho que não leva nada a sério, como se já soubesse que tudo aquilo era só um jogo. Ele é egoísta, imaturo, inútil e extremamente arrogante, pra no fim ele se tornar uma pessoa muito mais responsável e consciente do que realmente é importante. Mas por enquanto, depois de morrer umas boas vezes, o Subaru consegue salvar todo mundo. Ou melhor, consegue ajudar alguém que salva todo mundo. E assim ele avança pro próximo dia, entendendo que de alguma forma seu retorno da morte é tipo um checkpoint e fica mudando à medida que ele avança na história. Mas a grande questão é por que isso acontece? De onde vem esse poder? Qual a importância do Subaru? Essas são as principais perguntas que vão sendo respondidas à medida que a obra avança. E é isso. Com isso aqui você já consegue ter uma boa noção do que exatamente é ReZero de verdade. E eu acho muito importante fazer esse tipo de sinopse mais completinha, porque eu mesmo evitei ver o anime literalmente por anos achando que ele era só mais um isekai genérico. E definitivamente não é. O anime tem uma... Pelo simples fato de ter a produção da White Fox, ele já tá acima de muita coisa, né? Uma comédia muito boa, personagens interessantes que são bem trabalhados e tem um desenvolvimento muito bom. E o mais surpreendente, o anime tem alguns momentos bem emocionantes. Então sim, depois dessa explicação sem muitos spoilers, vale super a pena ver ReZero. Agora sim a gente pode falar dos próximos arcos com spoiler e aqui eu vou poder explicar melhor o que eu gostei, o que eu não gostei e tudo mais. Então vambora. Depois daquela luta contra a Elsa, o Surubinha vai passar um tempo na mansão onde a Emília mora para poder se recuperar. E é aqui que a gente conhece os 4 personagens novos que vão fazer parte do grupo principal. Rosval, o dono da mansão, as gêmeas demônio Ren e Han, e a A Han é a melhor personagem. Beatrice, a irmã do Puck. Todo esse arco é focado em apresentar esses novos personagens ao mesmo tempo que começa a desenvolver cada um deles, com foco no Subaru. Já no começo fica muito claro que o Roswell tá escondendo alguma coisa, que ele tem um plano maligno em mente, e isso já cria uma expectativa bem legal. A Ren e a Han no início são bem estranhas e bem filhas da puta com o Subaru, já que pra elas ele é só um folgado inútil e não faz nada além de atrapalhar, o que é E elas não estão erradas. surpreendentemente preciso. E por fim a Beatriz, que também parece odiar o Subaru no começo, mas depois vira a principal aliada dele na mansão. Todos esses personagens são interessantes e carismáticos, mas também não dá pra negar que o Roswell e a Emília ficam completamente apagados por conta das outras 3. A Beatriz é extremamente carismática e a dinâmica dela com o Subaru é muito boa. A forma que ela trata ele mal não faz a gente odiar ela por conta disso, pelo contrário, isso porque ela sempre tá com razão. A Han e a Ren é a mesma coisa, elas tratam ele mal porque ele realmente é um incompetente, inútil e sanguessuga. E aqui fica claro que o anime quer passar essa sensação pra gente, usando justamente essas personagens. O que, inclusive, é muito bem feito. As gêmeas, que são as empregadas da mansão, fazem tudo bem feito. Pelo menos a Ren faz. E isso vira um tema interessante e bem explorado na história. Como ela é melhor que a Han em tudo, mas não consegue parar de babar o ovo da irmã. E quando a gente finalmente descobre que isso acontece porque ela se sente culpada, fica tudo ainda melhor. E de novo, é clichê, mas é muito convincente. Dá pra entender e acreditar todo. Foda, né? Que você pode falar que tudo é clichê, né? Que toda obra é inspirada em outra obra, que é inspirada em outra obra, que é inspirada em outra obra. Por isso que eu não gosto muito de usar esses termos. O que funciona e o que importa é a execução narrativa da parada. Aí você tem que entrar em vários elementos que é muito difícil de analisar, e aí rola toda
análise narrativa que eu faço lá no canal, que a gente vai mais a fundo nesses elementos, nas conexões e por aí vai. Totalmente na culpa que a Ren sente, porque ela se vê como inferior, mesmo sendo melhor em tudo. Mas a gente pode discutir isso melhor num vídeo análise da personagem em si, se vocês quiserem. A Han também fica levemente ofuscada pela irmã, o que faz sentido, já que ela se aproxima muito mais do Subaru, que tem mais tempo de tela, foco na história. O simples fato dela querer ser uma inútil é muito bom. Então eu não vejo isso como um problema em si. Mas a Emilia, cara, infelizmente a Emilia sofre de alguns problemas bem comuns, na verdade. Ela é perfeita demais. E o que eu quero dizer com isso? Nem acho que esse seja o maior problema dela. O problema dela é que a base que deveria destacar a personagem, que é a relação dela com o Subaru, é muito mal construída nesse início. Isso. Quando um personagem é quebrado, uma pessoa... São os... Pera aí, deixa eu... Pronto. Pode printar. Pode printar que agora eu faço parte do trio Seinen. Printa aí que agora eu faço parte do trio Seinen. E aí manda fanart lá no Twitter. Manda fanart lá no Twitter também. falha, com muitos defeitos, a gente se conecta muito mais facilmente. Justamente porque todo mundo é assim, todo mundo é meio quebrado em alguma coisa, cheio de defeitos. Então fica mais interessante de acompanhar. Mas quando o personagem já é apresentado meio perfeitinho, não tem muito o que se mostrar dele, sempre que ele aparece vai ser meio sem graça. E é exatamente isso que acontece com a Emilia. E sim, eu tô ligado que ela tem uns dramas de ser uma meio elfa, que todo mundo trata mal por conta da bruxa da... Uou, ela é meio elfa. Oh. Cara, a história só me caga e anda pra isso. Aí ela sofre preconceito na rua, as pessoas olham ela feia. Enquanto isso ela mora numa mansão. E ela é candidata a princesa. Ela começa a sofrer bem mais pra frente na história, né? Então no início da história muito... O destaque dela deveria ser a relação com o Subaru, mas aí, né, tem aqueles problemas. Inveja e tal, que ela quer ajudar as pessoas, criar um mundo melhor, ela é fofa, gentil, amável, caridosa, mas é isso, não tem muito mais. E de novo, eu tô falando só da primeira temporada, hein? Vamos com calma aí, eu não vi o resto. Então se ela ficar super foda, super da hora depois, eu não sei. Vai ser bom, mas vai ser uma surpresa pra mim. Isso significa que eu tô falando que a Emilia é ruim, uma personagem ruim? Não, eu gosto dela. Mas ela poderia ter sido mais trabalhada. Até porque essa falta de foco na personagem traz um outro problema muito grande. O romance com o Subaru. De cara, assim que ele vê a Emilia, ele fica apaixonado. Ela é a mina bonita, meiga, gentil que salva ele. Ele sente gratidão e a necessidade de ser útil pra ela. Até aí, ok, compreensível. Mas depois, ela meio que fica tipo: ô Subaru, calma aí meu parceiro, nem te conheço, que papo é esse? E sim, ela tá certa. E sim, faz total sentido. Ele se vê como muito mais próximo a ela do que ela se vê em relação a ele, já que ele passou muito mais tempo com ela do que ela com ele, por conta do retorno da morte e tal. Mas mesmo assim, mesmo considerando o que ele lembra, o que ele sabe que aconteceu, ainda não parece ser o bastante pra ele ficar tão obcecado assim nela. Sei lá, pra mim não foi muito convincente o romance dos dois. Eu meio que aceitei, mas fiquei tipo, meio que go The Rock assim, tá ligado? Meio bugado. Alguém gosta do romance dos dois nesse início da história? Deve ter, né? E pra piorar, do outro lado a gente tem o relacionamento do Subaru com a Ren, que começa a ser construído aqui, do zero, entendeu? É zero. E esse sim é super convincente, esse aí é do caralho. Assim como a Han, ela também carga pro Subaru no começo, acha que ele é um Zé Ruelo inútil, o que, acredite ou não, também tá certo. Mas aos poucos ela vai se abrindo. Claro que nas primeiras vezes ela literalmente matou ele, achando que ele tinha alguma ligação com a bruxa e tava lá pra fazer algum mal pra todo mundo. Mas né, fé nas malucas. Não, tô zoando. Nada de fé nas malucas, rapaziada. Foge das malucas. Maluca é problema. Mas falando sério, na verdade... Todo mundo que quando escuta a fé nas malucas fala: não, cara, não faz isso não. É porque já... Né? Todo mundo. Eu reconheço o olhar de um irmão quando fala isso, porque nós passamos pelas mesmas coisas. Verdade, se a gente for parar pra pensar realmente isso da Ren ter matado ele, faz ainda mais sentido. Pensa só, ela não confia nele, daí começa a achar que ele é uma ameaça pros moradores da mansão, principalmente a sua irmã. Então ela decide matar ele pra acabar com o perigo. Ok, ela só começa a se abrir com ele depois dele reviver Tem narração na maluca? Não, mano. Não tenha fé nas malucas. Várias vezes, quando ele se foca totalmente em conseguir a confiança dela, sabendo que se ele não conseguisse, já era sopa nas canjengas. Então ele literalmente fez uma tentativa e erro até achar o jeito perfeito de conquistar o coraçãozinho dela, a ponto dela se abrir com ele sobre a sua infância, seu trauma com a Han. E aí sim, depois disso tudo, dele viver com ela várias e várias coisas que ela não lembrava, ele começa a se sentir responsável pela segurança dela também, principalmente depois, quando a maldição que matou ele acaba matando ela também. E pra mim esse aqui é um dos melhores momentos do arco, inclusive, quando ele finalmente consegue sobreviver, passar daquele checkpoint, mas para isso a Ren morre, ele decide se matar.
pra poder salvar ela. É muito bom. Ou seja, o romance deles teve um arco inteiro pra ser construído, e foi construído de um jeito muito convincente, ao contrário do romance dele com a Emília, que é meio que: Emília, eu te amo, porque você é gata, gente boa e foda-se. É ruim? Não, não é ruim, mas Fala, é ruim, pode falar, é ruim. poderia ter sido melhor. O que nos leva ao terceiro e último arco da primeira temporada. O terceiro arco é uma expansão absurda de tudo que a gente viu até aqui. Mais personagens são apresentados, o concurso de sucessão real é mostrado com mais detalhes e finalmente a gente conhece o verdadeiro vilão da história, ou quase isso, já que a seita da bruxa é mostrada com mais detalhes, mas dá pra ver que isso é só o começo também. Ainda assim, apesar de tudo isso ser bem interessante e tal, o melhor mesmo, destaque da parada é o Surubim. E isso inclusive é um ponto que eu preciso comentar. Todo mundo que recomendou ReZero pra mim falou que o desenvolvimento do Subaru é incrível, que ele evolui demais, que ele é realista e tal. E assim, sendo bem sincero com vocês, dá pra ver desde o início que ele é um personagem com muito potencial pra ter esse desenvolvimento de um cara inútil, um otaku que não sabe fazer nada, pra alguém que realmente se importa e é responsável. Dá pra ver que uma hora ou outra a obra ia trabalhar isso, mas claramente não foi o foco dos dois primeiros arcos. O que me fez pensar enquanto eu tava assistindo: será que o pessoal não exagerou, não? Será que esse personagem evolui tanto assim? Então, vocês não exageraram, mas acontece que essa evolução absurda dele acontece de verdade aqui, no terceiro arco. Aqui, meu parceiro, é que o bagulho fica louco. Primeiro a Emília dá um pé na bunda dele, porque, né, o Subaru é meio imbecil e ela não podia arriscar a seleção real com ele do lado. Claro que ele ignora completamente a razão e vai atrás dela, fazendo o maior tumulto na capital na Ótimos episódios. frente do conselho dos sábios, dos cavaleiros, da porra toda. E depois de ser rejeitado pela Emília e expulso do salão, ele ainda toma uma surra do cavaleiro pai do Chris. E na verdade essa surra resume muito bem o que foi esse arco pro Subaru. Que ele vai apanhar, até aprender que ele não tá no Isekai normal. Ele apanha do Julius, apanha da Emília, não literalmente, apanha do culto da bruxa, apanha da baleia, e é foda seu Subaru, na moral. E adivinha só, ele tá errado em todas as vezes. E o melhor momento pra ver isso é quando a Emília vai visitar ele depois da surra. Ele já tinha ignorado O fato de ser o episódio mais dropado de ReZero diz muita coisa sobre a comunidade otaku. conselho de todo mundo, se dá arrogante, irresponsável, egoísta e imatura ao extremo, e aqui ela diz tudo que ele precisava ouvir desde o começo. Por mais que o Subaru dissesse pra Emília e pra si mesmo que tudo que ele fez foi por ela, isso não era verdade. Por mais que a gente não perceba no começo da história, o Subaru é extremamente egoísta, egocêntrico, tudo é sobre ele é o único que importa e foda-se o resto. O que sim, é meio estranho quando a gente lembra dele se fudendo pra salvar a Emília, a Ren, mas não faz sentido, porque tudo aquilo foi sobre salvar ele mesmo, pra ele não se sentir culpado, pra ele vencer o jogo, e não pra elas ficarem bem de verdade. Que é uma das coisas que aquela candidata fala pra ele, sobre ele querer se vingar do culto da bruxa e não salvar a Emília. É tipo quem ajuda um sem teto, mas posta 354 stories sobre isso, faz postagem, tira foto, caralho é 4. Não é sobre ajudar as pessoas, é sobre se sentir bem, se ver como uma pessoa boa. E esse é o Subaru. Tudo que ele fez foi tentar ser útil, pra se sentir importante, justamente porque isso era o que ele achava que era o certo. Bom, se eu vim parar no mundo de fantasia medieval é porque eu sou importante, é porque eu sou o protagonista, porque eu... Vou ver se o vídeo do cara é based ou bucha, dependendo do que ele falar do episódio da Ren conversando com o Subaru. Eu sou foda. Mas em ReZero as coisas não são assim tão simples. Sim, ele é o protagonista, ele tem um monte de facilitação do roteiro, um monte de coisa nada a ver pra gerar um momento foda pro personagem. Tudo isso acontece à torta e à direita. Eu acho que o melhor exemplo é aquela luta contra a baleia branca. Aquilo lá foi muito absurdo pro Subaru ter conseguido resolver o problema. Mesmo assim, mesmo com todos esses problemas narrativos, por assim dizer, dá pra ver que a obra dá um protagonismo muito grande pra quem não é protagonista, já que toda a aventura do Subaru é sobre ele mesmo tentando sobreviver, salvar os outros, e só no finalzinho ele se torna uma peça realmente importante pra alguma coisa, que é justamente contra a baleia branca e depois contra a seita da bruxa. Tudo depois do seu amadurecimento. Antes disso, Sim, essa parte da baleia é bem legal. Tipo, não a luta da baleia, mas o que tá em volta. a história que realmente importava era da Emília e a sucessão real. E nisso o Subaru não tem nenhuma importância de verdade, o que faz sentido e é bom. Tudo isso faz o Subaru ser um personagem muito interessante. Então vocês tinham razão, ele é um personagem muito realista, assim como o Denji. E um dos meus momentos favoritos desse arco... Eu não acho que o Denji seja necessariamente um personagem realista. Eu acho que o Denji causa impacto por ele ser um personagem que você não encontra tanto em uma revista shonen. E aí, pelo fato dele ser extremamente o oposto do protagonista shonen e ser só um cara merda que quer tocar em peito, ele parece que ele é muito realista. Mas o Denji, na verdade, é bem caricato quando você para pra pensar. Não significa que ele seja um personagem ruim. Na verdade, eu adoro a evolução do Denji do início de Chainsaw Man até o final da primeira temporada. A segunda temporada, eu acho que tirou um pouco da evolução dele. Eu gosto muito dele percebendo que o que ele queria, né, eram laços, era uma família e tal, essas coisas. Mas
Eu não acho que ele seja um personagem realista, vamos dizer assim. Até porque mangá shonen não é espaço pra personagem realista. É pra ser exagerado mesmo, caricato. Faz parte da direção em geral de mangá dessa faixa etária. E vai vindo, kabuki e tudo mais, né? Então, o que você quer dizer com realista, né? Normalmente o povo quer dizer personagem realista, personagem que está em uma situação de sofrimento e sofre. Desiste, fica revoltado, tem objetivos mundanos. Isso não é um personagem realista. Né? Isso é um personagem deprimido ou um personagem caricato negativamente, nesse sentido. Né? Um personagem, ó, por exemplo, o Yusuke Urameshi de Yu Hakusho, ele tem uma cena que todo mundo fala muito bem, que ele desiste, não quer mais lutar e tal. São aqueles momentos que você, entre aspas, sai da história e bota uma atitude real no personagem. Aí a galera gosta de falar que isso o torna realista. Não necessariamente torna realista, mas aumenta o nível de realismo, vamos dizer assim. Lembrando que isso não é um elogio ou uma crítica. Um personagem ser realista ou caricato não afeta em nada a qualidade dele. Apesar das pessoas na internet usarem isso como argumento. Se o personagem é realista, logo ele é bom. Não, muito pelo contrário. A capacidade da arte de tornar o caricato e o símbolo em algo impactante é o que faz da arte ser algo interessante. Ela não depende da realidade das coisas. Por isso ela é arte. Então, o personagem o famoso que eu acho bem mais realista, assim, eu acho que seria mais o Shinji de Evangelion. Porque ele tem toda essa questão psicológica que é muito trabalhada durante a história sobre a situação que ele tá, o que ele tem que fazer, os traumas que ele tem, e ele é um personagem que está... Ele é um personagem, entre aspas, do mundo humano real que está dentro daquela obra. E aí ele se torna até meio agoniante, né? Acompanhar. O Luca falou aqui, o Ichigo é bem mais realista que o Denji. Eu acho que sim, mas o Denji tem mais foco nessas questões do que o Ichigo. A história de Bleach não permite o Ichigo demonstrar essas características de forma profunda. A gente vê que tá lá, o Kubo trabalha visualmente isso e simbolicamente isso, mas a gente não tem momentos que desenvolvam essa característica do Ichigo sozinho. O Chainsaw Man trabalha isso com mais foco. Que é durante a luta contra o PTU. O Denji é caricato de tão lascado que ele tá. É tipo, ele não tem uma bola, ele não tem... Entendeu? Ele é caricato. Tanta merda aconteceu com ele que ele se torna caricato, não realista. E isso não torna um personagem ruim. Pelo contrário, torna ele um personagem muito bacana de se acompanhar. Betelgeuse, o nomezinho difícil do caralho. Primeiro que ele se fode todo pra tentar vencer o cara. Uma estrela. Um monte de gente morre, ele morre, volta, morre de novo, e aí vai tentando até aprender o que precisava pra finalmente conseguir vencer o maldito. Mas quando ele finalmente consegue, bum, a Rain morre. Chainsaw Man é todo caricato, até porque o trabalho dele é sobre medo, né? E medo é algo caricato. Porque o medo ele não existe como um fator físico. O medo existe como um símbolo na sua mente, uma sensação no seu corpo. E ele toma. Ele vira algo, né? Você projeta seu medo em algo, toma aquela forma, né? Então ele é caricato por definição. O seu medo de cobra é representado numa cobra gigante assustadora, entendeu? O seu medo de aranha é representado numa aranha bizarra, ou em várias aranhas subindo em você. Porque o medo em si não existe, ele precisa de uma caricatura para se manifestar no mundo real. E esses são os demônios de Chainsaw Man, basicamente, né? Na hora que eu vi isso, eu pensei, mano, tipo, o Subaru deve estar muito frustrado com essa porra, na moral. Trazendo pra um contexto mais real, é tipo você passar horas tentando matar um chefe, um boss de um jogo, e quando você finalmente consegue, você percebe que vai ter que voltar, porque esquecer de um... A bola do Denji foi regenerada, né? Mas antes do primeiro capítulo, né? Antes dele ser revivido pelo Pochita, ele não tinha uma bola. Item, não fez alguma coisa. Agora, imagina isso escalado pra morte de alguém importante. Cara, o Subaru deve ter ficado fudido demais aqui. Isso sem falar que as cenas de violência em si, caralho, eu me surpreendi muito com isso aqui. O anime é muito mais violento do que eu esperava no começo. Dá pra sentir muito bem o desespero do Subaru, a ponto dele simplesmente querer desistir e ir embora com a Ren, fugir de tudo e recomeçar a vida do zero. Agora, lembra que eu reclamei sobre o romance da Emília ser meio forçado enquanto da Na hora da verdade. É bem melhor? Pois é, durante todo esse arco, a Emília
caga pro Subaru, com razão, é claro, mas caga, enquanto a Ren fica do lado dele o tempo todo, sendo super gentil e prestativa, apoiando, ajudando, aconselhando, protegendo, tudo, fazendo muito mais do que a Emilia, diga-se de passagem. Então, nesse ponto, ela prova de uma vez por todas que é a parceira certa pro Subaru. Quando ele tá no fundo do poço, desesperado, se sentindo um inútil, ela faz toda a diferença. Mesmo o Subaru se odiando, se vendo como um inútil, ela se declara pra ele, tentando fazer ele se ver como ela vê. O mais legal é que a Ren não nega as falhas do Subaru como alguém cego de amor. Ela reconhece que eu já falei como que eu acho que essa cena poderia ter sido melhor executada no anime. E provavelmente alguma das coisas que eu falei devem estar presentes na novel, tanto antes da cena quanto durante a cena. Mas eu acho que essa cena dá uma solução muito fácil pro Subaru. Eu acho que ela poderia ser melhor de várias formas diferentes. sim, ele é irritante, impulsivo, arrogante, infantil e tudo mais. Mas também deixa bem claro que isso não é um problema. Simplesmente porque ele não é um herói perfeito de Sekai, não é o escolhido pelo destino. Cara, a Ren é demais, na moral. Infelizmente o Subaru é um imbecil e rejeita ela. Esse é o ponto, né? A maior parte dos homens ama essa cena porque, cara, é tudo que você quer, né? A mulher que te aceita completamente, perfeitamente, assim, independente de você ser um bosta ou não. Então é muito difícil discutir essa cena com pessoas na internet. Só vendo lá no meu vídeo, o nego só me ataca, me xinga, fala um monte de coisa. Sendo que eu tento falar, não, olha só, podia ser assim, assim, assado. Essa é uma cena que é uma solução muito fácil pro Subaru. Muito fácil. Inclusive, acho que foi essa cena, foi nesse momento que eu percebi o contraste. Ela aceita ele mesmo com ela que. Tipo, ela aceita ser a amante, ou ela aceita ser a esposa e deixar você ter amante, sabe? Quem não quer? Quem não quer isso? Absurdo entre a relação dele com a Emilia e com a Ren. É gritante a diferença. E eu não sei vocês que já viram as outras temporadas, já leram a light novel ou o mangá, mas até aqui eu sou Team Ren completamente. Então comenta aí o que você pensa sobre isso. Inclusive, foi só por conta dela que ele entendeu que não precisava carregar todo o peso do mundo sozinho, que não tinha que ser perfeito e que ele podia pedir ajuda. O que faz ele lá pedir ajuda pro Julius, justamente o cara que espancou ele e desencadeou o momento mais trágico da sua carreira como protagonista de Sekai. Ou seja, evolução. Aí sim, depois de mudar totalmente, ele consegue derrotar o Peugeot 200. Mas as coisas depois são bem legais mesmo. Tipo, as coisas antes dessa cena e depois dessa cena eu acho legais. O problema pra mim é ela. Antes dessa cena dá pra fazer algumas coisinhas pra melhorar ela. E o problema é ela. E depois tem que ver como é que tá na light novel, mas eu aposto que tem boa parte das coisas que eu falei. 6 e avançava em mais um save, sem ter que recomeçar mais uma vez do zero. Tá bom, já deu dessa piada. Até aqui já deu pra exemplificar muito bem os principais pontos que me fizeram gostar da obra. Os personagens são carismáticos e interessantes, a comédia é boa, a trama é surpreendente e tem uns momentos muito emocionantes. Tiveram coisas que eu não gostei? Sim, tiveram. Por exemplo, a evolução do Subaru nos dois primeiros arcos, principalmente no primeiro, é bem lenta, quase inexistente. O romance com a Emilia, como eu disse, é algo que eu achei bem... Essa cena, você disse no vídeo tá quase desconectado do resto, eu tenho que ver de novo, né? Eu não consigo argumentar agora que eu tenho que ver de novo. Faz 5 anos, 4 anos que eu vi a Zero. Mas eu gosto das coisas que estão antes dela. Todo o drama do Subaru é legal, eu gosto. Mas eu acho que tem... Eu lembro da minha sensação de que tinha coisas pra melhorar. O que era pra melhorar eu não lembro. Tem nos meus comentários do YouTube, não sei se tem no vídeo, mas os comentários falando com as pessoas, acho que tem. Fraco e não me convenceu tanto assim, eu só aceitei porque sim, né? Fazer o quê? A Han e o Roswald são esquecidos no pagote. Acho que era mais eu lembro que a metáfora que eu fiz é... Ele tá no fundo do poço. Em vez dela estender a mão, ele escalar o poço, segurar a mão dela, ela joga... Ela não joga uma corda. Ela constrói um elevador, bota o elevador lá, desce no elevador, pega ele, bota dentro do elevador, bota pra voltar pro térreo, sobe de novo, tira do elevador. Eu senti que não teve muito mérito nessa cena dele. Ela podia ajudar ele, mas eu senti que foi muito fantasy masculino. Tipo, olha só, você tem uma mulher que te ama incondicionalmente. Foi muito apelo emocional, pouca construção. Específico não, é só a diferença de alguém te ajudar a sair do poço e alguém ir lá e resolver os problemas pra você nesse sentido, né? Os seus problemas emocionais. Porque o Subaru aqui, ele resolve boa parte dos problemas emocionais que estavam impedindo ele. Não que ele tenha se curado, mas resolve parte dos problemas. O nego vai ficar com raiva da comparação que eu vou fazer, porque eles sempre ficam com raiva. Mas, por exemplo, quando a Rukia fala pro Ichigo parar de ficar deprimido, o Ichigo fala a verdade, tem que parar. Instantaneamente volta a ficar deprimido. Não dá certo. Ele tem que passar por todo o processo do treinamento dos Vizards para enfrentar o seu próprio interior, sei que e tal. Depois ele vai lutar contra o Kyoha, perde o controle.
vai ficando psicologicamente abalado, luta de novo com o Kiora, aí vem o Ichigo modo Hollow total lá, o Vasto Lorde, ele se arrepende do que faz, ele fica com medo do próprio poder, depois ele vai lutar contra o Aizen, ele ainda tá instável, aí ele tem que treinar o Mugetsu, dentro do Mugetsu ele percebe um pouco mais de coisa, entendeu? Então, mesmo, tipo, a personagem falando, Ichigo, para de ficar deprimido. Mas o Ichigo ele respira naquele momento, ele consegue dar passos para fazer coisas, mas o peso, a sombra e o fantasma da depressão continua nele, entendeu? Completamente junto com a Emília, pelos motivos que eu já falei. E eu senti que o segundo arco tem um ritmo mais lento, que dá uma... Ele rejeitar a Rei não quebra um pouco do Power Fantasy? Não sei. Não tem uma regra específica para isso, né? Você pode dizer que sim, você pode dizer que não. Você pode falar, não quebra o Power Fantasy porque mostra que ele vai ter uma menina capacho pra ele pra sempre quando ele precisar, independente dele gostar dela ou não. Pode dizer que isso é Power Fantasy. Pode dizer que isso quebra o Power Fantasy porque ele decide fazer a escolha mais difícil, que é salvar a garota que ele gosta, e por isso ele vai sofrer, em vez de aceitar o caminho mais fácil, vamos dizer assim. Vai depender da perspectiva de cada um. Eu não sei dizer. uma sensação de barriga na história, como se eles estivessem enchendo linguiça. E na luta contra a Baleia Branca, o anime dá uma forçada absurda pro Subaru ser o protagonista importante, que não tem muita lógica. Ainda assim, apesar desses pontos negativos, eu gostei bastante da primeira temporada, eu me surpreendi de verdade. E como eu falei lá no comecinho, pra eu trazer mais vídeos sobre essa obra, sobre os personagens e as próximas temporadas, vai depender do desempenho desse aqui. Porque infelizmente eu tenho que pagar as contas, cara. Então compartilha esse vídeo aí com seu amigo que gosta de ReZero, deixa o like, comenta alguma coisa aí pra engajar. O que você achou de ReZero? Gostou? Bora trocar uma ideia. No mais, meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento especial. Ficou com raiva falando que eu dei hate em ReZero, mas eu falei, pô, cara, eu gostei de ReZero, achei muito bom. E se me perguntasse, devo assistir ReZero? Eu vou falar, sim, assista ReZero, dê uma chance, vai ser legal. Então um vídeo interessante aí do Daniel Moraes, não conheci o canal não, falando sobre ReZero, que eu acho que ReZero acabou tomando muita reputação ruim por causa da leva de Sekai Bosta que tava rolando, né? Aí é foda.